Vamos lá então para a nossa atividade avaliativa de matemática. Antes de começar, coloquem o nome de vocês, tá certo? Atividade número 1. Observe o quadro abaixo e responda. Então, aqui nós vamos trabalhar com localização, tá certo? Então, você vai cruzar as coordenadas. Então, ali, ó, qual é a fruta que eu encontro na coordenada A2? Eu encontro a laranja. A5, eu tenho a pera. E assim por diante. B2, a uva. B3, a pera. B4, a laranja. C3, a banana. E a minha pergunta é: em quais posições está a uva? Então, é só você traçar ali a coordenada que você vai saber. A atividade número 2 é uma situação-problema. Uma livraria recebeu uma entrega com 1.540 livros, sendo que 480 são livros didáticos e o restante de livro infantil. Quantos livros infantis a livraria recebeu nesse pedido? Então, o livro didático é esse livro que vocês usam aí de língua portuguesa, de matemática, de história, geografia. Então, a livraria recebeu um total de 1.540 livros. E eu sei que desse montante, desse total, 480 são livros didáticos. E eu quero saber quantos são livros infantis. Então, se eu tenho um total e eu tiro uma parte, essa operação é do quê? Essa continha é do quê? Tá? Então, você vai armar a continha aqui, a operação, tomando bastante cuidado, porque a unidade do número de cima tem que estar embaixo da unidade do número de baixo, da segunda parcela. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Porque se eu fizer de outra forma, não dá certo. Lembrando que todas as vezes que eu tenho uma adição e uma subtração, eu tenho que começar a somar ou a diminuir sempre da direita para a esquerda, tá? Nunca da esquerda para a direita, tá certo? Só no caso da divisão. O número 3, nós temos aqui uma atividade de valor posicional. Qual é o número referente à seguinte decomposição? Eu tenho 5 centenas de milhar, 7 dezenas de milhar, 1 unidade de milhar, 8 centenas, 2 dezenas e 3 unidades. Então, você vai compor o número, tá? Você vai montar esse número e depois você vai escrever por extenso como se lê esse número, tá certo? No número 4, nós vamos trabalhar com dinheiro, com sistema monetário. Renato é entregador de pizza e faz as entregas cuidadosamente em relação às medidas de prevenção ao Covid-19. Em uma entrega, ele recebeu as seguintes moedas de gorjeta. Então, ele recebeu 2 moedas de R$1, 4 de 10 centavos, 2 de 5 centavos, 1 de 50 centavos e 4 de 25 centavos. Então, você vai somar isso daí e vai ver quanto que ele recebeu de gorjeta. Será que foi R$2,50? R$3,50? R$4 ou R$13? No número 5, nós vamos trabalhar com medidas de tempo, tá? A turma de Aline está trabalhando com o projeto folclore. Gente, faltou um P ali de projeto, tá? Vejam os dias em destaque em que acontecerão as atividades. Então, eu tenho um calendário de um mês de agosto e eu tenho um período de tempo que está em destaque. Esse período de tempo ali que está em destaque, ele está se relacionado a quê? A uma dezena
Desculpa, a uma quinzena, um mês, uma semana ou um dia? O número 6, nós vamos trabalhar com geometria. Ao chegar em sua sala de aula, os estudantes do quinto ano se depararam com as seguintes figuras geométricas. Então, ali nós temos um retângulo, nós temos trapézio, nós temos losango, nós temos quadrado, nós temos várias figuras geométricas ali. Apesar das figuras serem diferentes, elas possuem qual características em comum? Então, isso aqui é como se a gente fosse pensar no ser humano. Eu sou diferente de vocês, mas nós temos características em comum. Nós temos 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 mãos, 2 pernas. Então, isso são características em comum, apesar de nós sermos diferentes, tá? Aqui vai ser a mesma coisa. Então, olha lá, apesar de serem figuras diferentes, elas possuem qual características em comum? Será que elas têm o mesmo tamanho? Olha que tem umas maiores e umas menores. Será que elas têm a forma de um quadrado? O mesmo número de lados? Ou será que é a forma de retângulo? Então, essa você vai ter que observar e fazendo a eliminação, mas está muito fácil também. Na número 7, nós temos aqui uma multiplicação. Carlos fez esta multiplicação corretamente, mas apagou o resultado. Qual foi o resultado obtido por Carlos? Então, aqui você vai multiplicar, como a professora falou anteriormente, a gente vai começar sempre multiplicando do número da direita para a esquerda. Então, 3 vezes 5, 3 vezes 2 e 3 vezes 4. E vai colocar o resultado, tá certo? Não esqueçam de assinalar. Número 8 é uma atividade que está faltando um número, tá? O número somado com os 5.369 na operação abaixo foi... Então, ele está apagado, você vai ter que descobrir, mas eu já sei o resultado. Então, aqui nesse caso, eu posso fazer uma operação inversa. Então, eu posso pegar o resultado que eu já tenho e subtrair da primeira parcela, que eu vou saber qual é o valor que foi apagado, tá certo? No número 9, nós temos aqui o ábaco, tá? Algumas crianças conhecem o ábaco e outras não, mas basicamente é como está aqui no desenho. O homem antigo inventou um instrumento para contar e fazer cálculos chamado ábaco. Dentre vários tipos de ábaco, um deles é composto de hastes verticais em que são encaixados pequenos anéis. O valor de cada anel muda de acordo com a posição da haste no qual será colocado. A haste na primeira posição à direita representa a casa das unidades. Na segunda, a das dezenas. Na terceira, as das centenas. E assim por diante. O número representado no ábaco da figura abaixo é... Então, você vai começar a contar as bolinhas aqui, ó. Unidade, dezena, centena, unidade milhar, dezena de milhar. Qual é o número que eu tenho? Então, contem as bolinhas, vai colocando de baixo aqui para você ver qual o número que você vai ter. No número 10, Maria mandou colocar azulejos em uma parede de sua casa. Essa parede está representada na figura abaixo. Se Maria escolher o azulejo quadrado, ela terá de colocar quantos azulejos aqui, pessoal? Então, aqui você pode fazer de 2 formas. Ou você pode contar, tá, os quadradinhos, ou você pode multiplicar os quadradinhos da horizontal vezes o da vertical e você vai ter o total de quadradinhos ali, tá bom? O número 11, nós vamos falar de polígonos, tá? Qual dos polígonos abaixo tem o maior número de lados? Então, aqui você vai contar e você vai assinalar. É a figura A, a figura B, a figura C ou a figura D? E importante aqui, pessoal, anotem se você fez sozinho, se você teve ajuda para fazer a atividade, tá certo?
Mas façam tudo com bastante capricho, com bastante atenção, e qualquer dúvida é só chamar. Um beijo, um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até semana que vem.